Olá a todos. É com satisfação que vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, Engenharia Civil, e o tema abordado é estrutura de concreto. E para estudo de caso, nós vamos utilizar o ensaio esclerométrico. Então, temos os integrantes do nosso trabalho, desse projeto, é o Alexandre Alves, a Bruna, eu sou o Edésio Ribeiro, o Fábio Cássio, e nós temos como os nossos orientadores Rosilene Aparecida e o Gabriel Henrique. Então, a justificativa desse trabalho está na utilização do concreto, né? Então, o concreto ele é utilizado mundialmente como um dos maiores processos para a construção, devido à sua economia de energia e o seu processo na mistura e a moldagem do mesmo. Então, ele é mais barato em relação ao aço e qualquer outro tipo de material, e se torna-se mais viável. A sua resistência à água, a estabilidade dimensional e os benefícios relacionados à sustentabilidade são bem maiores que qualquer outra estrutura até hoje. Então, a alvenaria estrutural tem sido largamente utilizada na construção civil e a sua utilização tem se diversificado com o grande crescimento do consumo populacional nas últimas décadas. Então, basicamente, nosso trabalho ele vai realizar um estudo sobre a qualidade do concreto após pronto. Então, nosso objetivo é apresentar um estudo técnico sobre a aplicação dos ensaios esclerométricos de valores de resistência da estrutura do concreto, com ensaios não destrutivos. A finalidade é averiguar, estimar, determinar e contribuir na avaliação, da qualidade de uma estrutura ou um elemento de concreto que já esteja edificada. Essa pré-análise pode identificar indícios de vícios ocultos que foram causados na concepção da estrutura ao longo da história. Uma edificação que venha a sofrer várias ações pode diagnosticar e prevenir possíveis intervenções indesejadas e manutenções corretivas. Então, as estruturas de concreto armado são compostas por lajes, vigas, pilares, ações variáveis de utilização, compartimentos que atuam sobre as lajes, e delas vamos para vigas, e em seguida para os pilares, que conduzem até as fundações. As lajes recebem ações permanentes, que é o próprio peso, o revestimento, e as variáveis são as pessoas, máquinas, equipamentos que transmitem esses esforços para as vigas de apoio. Segundo esse pensamento do Araújo, que nós achamos muito importante, a estrutura usual dos edifícios é constituída por um pórtico espacial ligado a lajes por pisos, disposto ao longo de diversos andares. Foi muito interessante esse pensamento do Araújo, aí, que publicou esse livro em 2014. Então, os princípios patológicos existentes no concreto, o concreto, como qualquer outro material existente, possui sua limitação. Pontos negativos que devem ser observados. A longevidade do material está intrinsecamente à técnica que foi empregada nas manutenções, necessária para proteger o conjunto da armadura estrutural. Sua durabilidade indesejada fica claramente prejudicada por manifestações ao decorrer dos anos, que pode ser originar fatores externos e fatores internos, que foi no caso da concepção do concreto. Então, a utilização desse teste superficial, chamado martelo de Rebold, é prático manuseio, é um teste não destrutivo, que tem muito sendo utilizado por engenheiros e técnicos na área da construção civil, que precisam de um diagnóstico mais rápido. Esse método é baseado na medição da dureza superficial do concreto,
como variável e resposta possui um índice que pode ser utilizado para estimar a resistência a partir da curva de correlação, tá? Então, nós temos aqui esse equipamento, ele é prático, você consegue levar para qualquer lugar, e você já vai ter, né, um índice, você vai ter um valor estimado para a resistência do concreto. Então, esse HT225A, ele tem uma energia cinética de impacto de 2,207 joules, e ele permite a aquisição rápida de uma grande quantidade de dados. Então, ele tem um embolo, uma mola, essa mola é tecnicamente calculada, e essa mola ela vai emitir uma energia cinética para a ponta do embolo, e quando receber o impacto na superfície do concreto, ela vai passar um valor. Esse valor vai ser estimado aqui no retorno do próprio equipamento. Então, você vai ter variações conforme a resistência superficial da estrutura. Então, o teste não destrutivo é um método baseado na medição da dureza superficial do concreto. Possui um índice que pode ser utilizado para estimar a resistência a partir das curvas de correlações. Então, mais para frente, no nosso projeto que nós realizamos, nós vamos ter as medições, e essas medições elas foram registradas, é feito um gráfico para que nós possamos ter um diagnóstico das estruturas que foram analisadas. Então, no estudo de caso, nós temos aqui o viaduto de São Paulo. Nós utilizamos viadutos por quê? Porque houve um acidente em 2018, dia 15 de 11 de 2018, conforme a reportagem do G1, que o viaduto da Marginal Pinheiros, ele ocorreu um deslocamento estrutural e vários veículos sofreram um acidente. Então, dentro desse fato que ocorreu, a prefeitura decidiu contratar uma empresa que realizou vistorias e foram identificadas 571 viadutos com falhas estruturais. Esse relatório nós não temos acesso, não está disponível publicamente para as pessoas analisarem. Porém, né, acredita-se que foi feito um estudo visual. Eles não realizaram esse teste com nenhum equipamento, né, não tem essa informação, mas visualmente foram 571 viadutos com falhas, né, e justamente devido à falha estrutural que ocorreu nesse acidente. Então, nós iniciamos com o nosso estudo de caso na Ponte das Bandeiras, que é uma ponte que cruza o Rio Tietê na cidade de São Paulo, Brasil, e constitui a parte do sistema viário da Marginal Tietê. Então, essa ponte, visualmente, existem vários indícios de patologias existentes na estrutura dela, né? Nós realizamos esse ensaio, foi num domingo, nos pilares da Ponte das Bandeiras, registramos temperatura, umidade, tá? Para garantir a confiabilidade dos ensaios. Então, lá no local tem um controlador de acesso, que ele fica vigiando, é o Jeremias, né? E ele esteve nos auxiliando, e ele informou que existiam vários locais que tinham esse problema de armadura exposta, rachaduras. Então, foi importante aí o apoio desse colega para que nós estávamos realizando as medições lá no local. Então, nós estamos aqui com o nosso colega Jeremias, controlador de acesso, e ele fica constantemente tendo seus plantões aqui, e ele mexe, ele vê algumas coisas, vai mostrar para a gente algumas partes que estão mais críticas, segundo o que ele tem visto, né? Ferro retorcido,
Então, como consiste, né? Nesse vídeo aqui, nosso trabalho tem que se preparar a estrutura, faz uma limpeza, né? Existe essa pedra chamada pedra de desgaste, e ela tem a função de preparar a estrutura, isso já vem no equipamento. Então, nós fazemos uma limpeza, deixamos a estrutura totalmente preparada, e a cada parte que nós fizemos esse trabalho foi realizado 9 leituras. Essas 9 leituras, nós tivemos aí os valores médios, né? Olha o vídeo. É muito importante preparar a área. Então, a gente fez a limpeza, fizemos o desgaste com a pedra, certo? Deixar toda a estrutura limpa para receber os testes. Então, nós adquirimos esses valores, foram 3 partes da estrutura, nós pegamos parte do viaduto, os pilares, né? E o valor aceitável de uma estrutura de concreto que seja maior que 20 MPa, tá? Então, a estrutura 3, ela tem uma deficiência aí, que a média dela alcançou 18,3. Nós chegamos a uma conclusão desses valores. Então, a classe de agressividade, que exige um valor mínimo de 20 MPa, né, o concreto, que é a NBR 6118, essa estrutura 3 ela está abaixo. Então, nós, conforme os dados coletados, a estrutura 3 possui resultados abaixo de 20 MPa, que deve ser observado, com cuidado, isso aí. Outro local que nós realizamos o estudo de caso foi a passarela de pedestre, próximo, né, ali da ponte do viaduto das Bandeiras. Uma passarela que fica localizada na Avenida Santos Dumont, com a Rua Jorge Velho, na região central de São Paulo. Ela não tem nome, né, essa passarela. Então, ela é importante, o viaduto passarela tem uma função fundamental para assegurar a segurança dos pedestres, para evitar acidente. Porém, nós verificamos que foi uma tentativa de manutenção aqui, jogando a equipe, a empresa que fez essa manutenção, jogou tinta sobre a própria estrutura, né? E foi recoberta a armadura da estrutura, né? E tem uma grande deficiência de manutenção nesse local. Então, aqui nós tivemos que o pilar 2, ele teve uma deficiência nos valores, né? Teve medições que chegou a 14, bem abaixo que a norma pede, para um local aceitável 20 MPa. Então, esse pilar ele requer uma atenção, sim. Aí aqui tem o gráfico, que nós realizamos as medições, ó. Bem abaixo. A leitura 8 chegou a 14. Então, dentro todo esse contexto, né, nós concluímos que toda a estrutura de concreto está sujeita ao surgimento de patologias que podem influenciar na vida útil de uma estrutura. Então, o processo de deformação até chegar ao colapso estrutural ao decorrer dos anos são sutilmente apresentados através de sinais, sendo muito importante o acompanhamento técnico especializado para evitar uma manutenção corretiva não programada, ou até mesmo uma intervenção. No caso, para São Paulo, uma intervenção de um viaduto causa um impacto muito grande, né? Sugerimos que nos próximos anos executem os testes, né, comparando com os valores registrados nesse dia,
que aí nós vamos concluir, nós vamos ter uma análise se essa resistência ela está diminuindo ao decorrer dos anos, ou se está aumentando, ou se está estabilizada, né? Então, para trabalhos futuros, nós sugerimos que pode ser utilizados outros testes através de ensaios não destrutivos, como o teste de ultrassom, que é baseado nas medições de velocidades de propagação das ondas geradas mecanicamente, dadas em meados dos anos 40. Esse estudo demonstra que a velocidade de propagação está correlacionada à propriedade elástica, à densidade do material. Então, seria muito interessante realizar novos testes utilizando esse equipamento e comparar com os ensaios que nós fizemos nesse dia. Quero agradecer a todos, a professora Rosilene Aparecida de Souza, ao professor Gabriel, aos nossos colegas, aos nossos pais, que sempre esteve do nosso lado incentivando, amigos, né? E que esse trabalho seja aí, né, apenas um início para que possamos desenvolver novos trabalhos e agregar à sociedade, né, um pouco do nosso conhecimento. Desde já, obrigado a todos.